os arquétipos adequados. Então, gravando, agora eu peço licença. Não só eu que estou aparecendo. Peço licença a vocês para a gente começar a falar. Eu quero falar a respeito da dependência. Da dependência afetiva. As pessoas sofrem muito por isso. O que é a dependência afetiva? Eu preciso do outro. Quando eu preciso do outro, eu estou na dependência afetiva. Eu sou uma pessoa carente. E por essa carência que eu tenho na necessidade do outro, eu acabo ficando escravo da pessoa. Daquelas pessoas no qual eu dependo. Então, não é legal para a gente ter dependência afetiva de alguém. E nós, infelizmente, todos nós temos uma dependência afetiva. E toda dependência afetiva leva obrigatoriamente a uma carência. Então nós somos carentes. E essa carência tem uma raiz. E é uma única raiz. Aliás, todos os problemas da gente tem duas raízes. Então vou continuando falando assim para dar uma sequência lógica dessa carência. É a carência, eu preciso de você. Então me falta alguma coisa. E você me complementa. Então se você sair, eu fico com o vazio. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um namorado, eu preciso de um amor, eu preciso do amor do meu filho, eu preciso do amor do meu pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, essa pessoa, ela é carente. E a pessoa que é carente, sinto muito em dizer, vai ser infeliz. Para sempre. Você não vai ser uma pessoa feliz. Porque é impossível alguém completar uma carência minha. Isso é uma questão emocional interna. Não tem como o outro preencher isso aí. Não tem como o outro preencher. Porque é minha essa carência. E eu cobro dele isso aí. E ele não tem essa carência. Daí ele vai fazer um esforço para tentar suprir a carência que eu estou solicitando dele. Chega um momento que ele não aguenta. Ou é assim, ele faz, supre por um mês, 2 anos, 1 ano, de repente ele para. E daí volta a minha carência. E a carência, ela pode ser de várias coisas. Mas toda carência é carência de afeto. É carência de amor. E é um sentimento que a gente carrega que não foi amado o suficiente. Como eu não me senti amado o suficiente, eu tenho carência. E a origem é lá. E depois, as outras carências são apenas ressonância dessa carência. Eu me sinto carente de emprego, eu me sinto carente de uma casa, eu me sinto carente de não sei do quê. E as pessoas pensam que são coisas diferentes. Mas para o nosso inconsciente é tudo a mesma coisa. Eu tenho carência, me faltou isso. E o que me faltou? Agora quem é da constelação sabe. Que eu tenho carência do quê? Pai e mãe. Então, por eu não ter o pai e a mãe dentro de mim, os dois me preenchendo, me falta. E o que eu estou reclamando? O amor do meu pai, o amor da minha mãe, que eu não tive.
O que eu tive, perdi. Eu perdi. Se eu perdi, ficou carência. Então, por exemplo, eu estou lá, minha mãe me dá todo o amor que eu não tenho 3 anos de idade. Mas eu não sou consciente disso. Daí, daqui a pouco, eu estou com 7, 8 anos e a minha mãe já me trata de forma diferente. E daí ela vai dizer, menina, não me enche o saco, vai cuidar da tua vida, daqui a pouco você é mocinha, vai se virar. E vem o pai também dizendo isso. Então, eu tenho que abandonar esses 2 objetos que para mim eram importantes, daí ficou um buraco, uma falta. E eu vou buscar lá fora quando eu crescer com outra pessoa. Daí eu vou buscar no namorado, vou buscar no pai, a mulher vai buscar no namorado, a menina também, e por aquilo que ela perdeu. Então, quem é casado aqui? Quem mais? 2, 3. Então, esse homem que vocês têm do lado de vocês, é o pai que vocês perderam. Daí a gente busca suprir aquela perda naquele homem. Porque para o inconsciente, todos os homens é o nosso pai. Para o inconsciente, todas as mulheres é nossa mãe. Por quê? Porque foi a única pessoas que ele conheceu primeiro. Antes a criança até 1 ano e meio não sabe, ela não tem identidade, ela não sabe quem ela é. Ela está fundida com todos. Ela está em estado de simbiose. Daí com 1 ano e meio, 2, não sei mais, porque faz tanto tempo, quando eu vi a criança pequena, ele diz assim, eu, a Guinela, eu. Está começando ele a se separar e se distinguir dos outros. Então ali já formou o euzinho dele. E é a partir dali que ele vai saber, que daí ele tem vontade própria. Antes ele não tinha vontade própria, ele tinha um instinto de comer, de dormir, ele era instintivo, não tinha o desejo. Daí é ele que ele vai sentir a carência, se a mãe deixou de dar a atenção que ele queria, o amor que ele queria, se a mãe tratou ele como ele queria, então ele fica carente. A carência, ela é uma necessidade para quem está aqui, mas ela não pode ser demasiada. Nós temos que ter uma carência de 0 a 10, 3, 4, mas não pode ser 5, 6, daí eu já estou dependente do outro, daí o outro sabendo disso me faz de gato sapato. Daí faz chantagem, etc. Então nós carecemos, quando a gente se sente carente, de qualquer coisa, isso que eu quero que fique bem claro. Que qualquer coisa que eu acho que eu preciso, eu estou precisando de pai e mãe. Ou da mãe ou do pai. Porque eu não preciso de nada. Isso é vontade. Eu mesmo preciso. Vocês não precisam de nada. Porque vocês já são adultos, podem se virar sozinhos. Né? Se a gente pode se virar sozinho, não precisa de ninguém. A gente só precisa de pessoas. Nós temos uma necessidade. Olá! Vamos chegar. Eu tenho uma necessidade básica que é de contato social. Eu não posso ser um cara isolado, senão eu vou ter um problema psicológico. Mas eu não preciso assim de ter alguém grudado em mim. Eu dependo de você. Se você me deixar, eu morro. Sem você eu não posso viver. Isso aí já demonstra que precisa de uma ajuda psicológica para se libertar disso. Porque você não precisa de ninguém. E se estiver aqui, e quando eu ficar doente, daí o médico que vai cuidar de você. Não é o marido, não é o filho, não é o pai. Ele que vai levar você. E para levar você, não precisa nem ser o pai. Pode ser ter um amigo, um conhecido, ele faz isso. Então nós precisamos de relações horizontais. Nós temos que ter amigos, tem que ter grupo, que a gente participa. Isso é uma necessidade humana. Se a gente ficar só dentro de casa sozinha, nós temos aquela famosa depressão
que é uma desgraça na vida da pessoa. Porque nós necessitamos de contato social. Isso é uma necessidade. Então, se vocês têm que sair daqui completinho. Para mim não falta nada. E não falta mesmo. Santo Agneu. Tá. É. Dá para falar uma coisa? Ah. Eu acho essa mudança muito grande. Por exemplo, aqui temos pessoas que não podem continuar mudança muito grande entre os antigos, que era meu pai, seu pai, Sei. o pai dele. Não tinha 2, 3 filhos. Já tinha 8. E aqui é 8. Eu fiz uma fazenda de família de 15 irmãos. Eu estou dizendo assim, a média. Eu sou o quarto da turma. Aham. E aí o que acontece? Não tem. A mãe e o pai não podem sempre estar dando atenção. E aí muitas vezes o cara tem que entender o nervosismo deles, porque a vara comia, viu? É verdade. Hoje criam 2, 3, ó. Ah, mas daí deixa ele carente. E daí quando chega na hora do corte, que o Freud chama de castração, é que tem que haver isso aí, porque senão ele vai ficar a vida inteira criança. Então a mãe tem que castrar também, dizer, olha filho, você vai lá que eu vou ficar com teu pai. Daí ele fica com a carência, daí ele vai procurar uma companheira. Senão ele vai ficar a vida inteira em casa lá, né, um bebezão lá. E as mães que têm filho, mãe solta, mãe separada, tem que tomar muito cuidado com uma coisa que a gente faz assim inconscientemente. É colocar o filho no lugar do marido. Daí, não assim, que ele vai afetivamente. Não preciso de homem, porque eu já tenho um. E se for menino, tá mais roubado. E daí a mãe já colocou ele. Daí ela cuida ele, não deu. Se ele arrumou uma namorada, ela fica. Eu perco ele. Fica desesperada. Tem que ser namorada boa assim, não sei o quê. Não é bem. Isso era. Elas começam com aquela história assim. Porque não vale a pena casar, porque eu me separei. É melhor você ficar solteiro, que menos você não vai ter problema. Ih, filho, só incomoda. Ela começa a já. E daí o piazão fica lá. Ficou no tempo. Ficou no tempo. Então elas têm que cuidar disso aí para não colocar o filho no lugar do marido. E outra coisa que elas têm que tomar cuidado. Porque quando elas olham para o filho, elas não olham para o filho. Elas olham para o conflito delas, de pai e de marido. Que aliás o conflito dela com o marido é resultado do pai e da mãe dela. Que a gente só replica. E isso aí pode trazer dificuldade e a gente não entende. É isso que eu queria entrar agora para falar, para concluir, né? Isso vai dentro da visão da constelação familiar. Que é assim. Primeiro eu vou fazer um esclarecimento quando as pessoas falam, eu estava falando de inconsciente. Esse inconsciente é biológico. Porque nós temos 3 inconscientes, 4. O primeiro inconsciente é biológico. E é uma inteligência separada. A nossa biologia tem uma inteligência dela. Ela tem uma memória, ela tem uma lembrança, e ela reage aos estímulos externos do jeito dela, do jeito das informações, do conhecimento que ela tem. E ela tem a informação da nossa evolução como espécie. Então ela sempre procura, a nossa biologia procura encontrar um estado de adaptação. Porque nós saímos lá da água como um peixe, começamos a se arrastar um pouquinho, depois nós viramos lagarto, que é o nosso cérebro reptiliano, aqui na base do crânio. E daí nós fomos começando, se arrastando no chão, e a gente foi mudando, sofrendo uma metamorfose, e de repente nós já estávamos que nem esses bichinhos de ver no National Geographic, que fica com as mãozinhas assim, para ver onde está o perigo, para procurar o seu alimento. E daí nós fomos crescendo, evoluindo, né, mais ainda, porque precisamos nos adaptar melhor, e até que nós viramos de pé, ficamos andando. E a gente só foi andar de pé por 2 motivos.
para que a gente pudesse encontrar a nossa presa mais fácil, de estar ou longe. Porque imagina a dificuldade de um bichinho que anda no chão para encontrar uma presa. Agora aquele que fica de pé, ele pode enxergar mais longe. Ele pode observar o perigo. Então, devido à necessidade, o nosso organismo sofreu uma mutação. E hoje nós estamos andando que nem a gente anda. Mas a base do nosso cérebro, lá está todas as informações lá. Daí foi formado, daí vai formando as camadas, corte cerebral, tá, chega no... Então o inconsciente tem esse inconsciente biológico, que é cérebro reptiliano. Daí nós temos o inconsciente familiar. O inconsciente familiar é da nossa família. Tudo que aconteceu na nossa família está registrado em nós. E nós trazemos essa herança. E nós podemos entender isso de duas formas. Uma pela genética. Na minha célula está gravado as informações do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, tataravô e da minha bisavó, está gravado. Ou que nem a gente percebe na constelação. É através de um campo morfogenético onde condensa-se as informações daquela família ou daquela constelação. Então está todas lá. E nós trazemos essa herança. Então essa é o inconsciente familiar. E aí que entra as lealdades familiares, a gente acaba reproduzindo padrões que é de um avô, de uma avó, por causa disso. Então esse inconsciente está aí. E daí tem o inconsciente individual. Esse é o meu inconsciente. Que é esse inconsciente que a gente trabalha nas terapias no consultório, lá fazendo, em todas as terapias procuro cuidar desse inconsciente. Porque para eles não existem os outros dois, só existe aquele. Então o inconsciente pessoal é o seguinte, desde que eu estava na barriga da mamãe, as informações que ela me passou, através das mudanças hormonais que ela teve, porque as nossas emoções e até a nossa inteligência está ligado com as substâncias bioquímicas do nosso organismo. Então a mãe que produzia aquelas substâncias bioquímicas e está armazenada no meu corpo como informação. Está lá. E daí depois vem as minhas experiências que eu passei. A criança até 3 anos de idade, ela tem a mente da mãe e a mente do pai. Literalmente. Porque ela não tem personalidade, não tem o eu individual, ainda não nasceu. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Então aos 3 anos ela adquire. Daí ela começa a usar. Daí o cérebro reptiliano vai deixando de cantar, ela vai formando o corte cerebral e as outras coisas. E até os meus 12 anos, que é uma mudança biológica, fisiológica que acontece em nós, o nosso inconsciente é formado, o inconsciente pessoal. Então até os 12 anos ele fecha. A hora que a gente faz a mudança, a transformação, você abandona o corpo infantil e começa a adquirir o corpo de jovem, de adolescente. Daí que daí o meu inconsciente está formado. Inconsciente pessoal. E esse inconsciente pessoal que eu tenho, ele é formado pelas informações que a minha mãe e meu pai passou, a sociedade passou e as crenças que eu mesmo desenvolvi. Então lá eu tive minhas experiências, acreditei em umas coisas e em outras, então formou meu inconsciente individual. A partir dos 12 anos, eu só vou refletir o meu inconsciente pessoal. Tudo que eu fizer não é fruto da minha inteligência, não é fruto da minha vontade, não é fruto dos meus pensamentos. Os meus pensamentos já são fruto desse inconsciente. Então tudo que eu tiver vendo
fora de mim, lá fora, observando, e me observando, é do mesmo inconsciente. Tudo que eu vejo na Ana ali, não é da Ana, nem sei como é que ela é, mas é eu que vejo as minhas coisas na Ana. E a Ana, quando olha para mim, ela vê as coisas delas em mim. Agora, se aquilo que eu estou falando aqui, e ela não tem nada lá, ela não vê. Passa batido, não tem como ela perceber. Porque não tem referência. Porque nós trabalhamos, nossa mente trabalha no sistema dialético. Por isso que às vezes uma pessoa fala, eu não gosto de fulano porque tem isso, isso e isso. E a outra pessoa, mas eu não percebi isso. Exatamente, a gente só vê nos outros os defeitos da gente. Pelo lado negativo, pelo lado positivo. Quando eu olho para Nádia e vejo as coisas boas, eu não estou vendo as coisas boas, eu nem sei como é que ela é. Estou vendo as minhas coisas boas que ela desperta. Porque ela tem isso aí, então há uma ressonância. Agora, se eu olho para ela e vejo alguma coisa nela que me desagrada, é em mim. Que aquilo me desagrada e eu tenho. E quando eu olho para ela, eu vejo. E me incomoda. Só que eu sou tão inconsciente que eu penso que é ela. Ah, ela que está me provocando isso. Ela não está me provocando nada, coitada. Nem sabe o que se trata. Então a gente só vê nos outros a gente. A gente só vê nos outros. Oi! Estavam perguntando de você já. E eu não vou dizer que eu. Vou buscar a moça. Pode sentar, né? Pela moça desarmar. Então isso aí é importante a gente saber, para a gente ter uma ideia bem clara, pra gente não, por isso que Bert Hellinger fala assim, não se critica ninguém. A gente não pode julgar e nem criticar ninguém. Porque, olá, pode chegar. Boa tarde. Isso, pode entrar. Pode pegar essa cadeira aí do lado de cima. Ou em uma outra que você quiser. Então, por isso que ele fala assim, que nós não devemos julgar a ninguém. É disso. Porque quando a gente está julgando, é coisa que eu rechaço em mim e o outro está fazendo. Eu faço todo o esforço para superar isso, não ter esse tipo de coisa. Então, vamos pegar um exemplo bem bobo. Eu me esforço para pagar minhas contas em dia, não ficar devendo nada para ninguém. E daí eu chego lá perto do outro cara ali, e o cara não paga as contas, fica me devendo, e eu vou ficar puteado. Eu também até gostaria de não pagar as contas. E quando eu vejo ele não pagando, eu fico muito, safado. Mas eu estou criticando, mas eu também tenho vontade de não pagar a conta. Só que ele tem coragem de não pagar e eu tenho que pagar. Mas é eu. Então ele diz, não, eu estou pagando porque eu quero pagar, porque eu quero. Mas ele, se não paga, tudo bem, é problema dele. Mas daí eu me revolto com ele. Aí Então, se isso te incomoda, é porque está em ti. tudo que te incomoda está em você e você não aceita aquilo em você. E Jung chama isso de sombra. Essa é a nossa sombra. E que nós devemos, que nem ele fala, né, no processo de individualização, nós devemos incluir a nossa sombra, ver a nossa sombra. Que só assim a gente vai poder não sofrer, não ficar revoltado, não ficar com raiva, não ficar sofrendo. Quando nós integramos a nossa sombra. Uai. Então, Você disse que nós não tinha sombra. não, essa é outra sombra, não é daquilo. Quanta sombra tinha? Não, aquela sombra que eu falo é espiritual. Porque isso é assim, isso aí nós estamos falando de egos. Agora, por exemplo, você é um espírito. E você, como espírito, você é limpa, pura, cristalina. Você é um pedaço de Deus. Depois que você... você também. Daí vocês sujaram, andaram lá no meio de uns esgotos lá, mas a essência de vocês é pura.
Deus não ia fazer um espírito levar a casqueira. Você é a essência dele, você é um pedaço dele. É como diz aquela velha frase: se somos filhos de Deus, não somos. Se nós, então. Eu não preciso procurar Deus nas igrejas, não preciso procurar Deus no centro de não sei do quê. Eu não preciso procurar os espíritos desencarnados, porque eu sou espírito igual a eles. E eu tenho uma vantagem: eu estou encarnado. E eu posso. Eles têm que vir em mim se encostar para pegar uma vibração para poder se manifestar. Então eu sou mais forte do que eles. Se você vai nesses curandeiros aí, que recebe espírito, vocês podem ver o seguinte: eles são muito atrasados em termos de conhecimento. Eles vão receitar remédios e ervas e coisas que não se usa mais. Porque mais é o que eles conhecem, servia lá na época, eles ainda acham. Daí eu já fui em lugares me deram as receitas, eu procurei tudo quanto é farmácia. Não, isso aí já não se fabrica mais, não existe mais esse remédio. Mas para ele que vem ali, para ele é aquele remédio. É o conhecimento dele. Então às vezes a pessoa vai lá se consultar com ele, recebe um monte de garrafada, e não vai escutar com o médico ali que dá uma penicilina lá, já resolve o problema. Então essas coisas assim que a gente tem que saber, que nós somos espíritos, e tanto quanto os outros. E daí outra coisa, nós não podemos ter medo dos espíritos desencarnados. Não podemos. Porque eles não podem fazer nada para nós. Só se nós deixarmos eles mandar na gente. Agora, se a gente colocar o nosso espírito, não precisa de nada. E uma outra coisa, o nosso espírito que está aqui, ele não está aqui. Ele está ligado aqui. Ele está no astral. Ele está lá no astral. E ele está aqui tendo uma experiência na Terra. Para ele evoluir. Ele veio para cá para aprender algumas coisas, saber algumas coisas, passar para algumas situações, mas ele não está aqui, ele está lá no plano espiritual, está na nossa família. Ele está na nossa família. Tá, é lá que ele está. Ele só veio um destacamento dele para cá. O que isso tem a ver com o perispírito? Não tem nada. Dizem que tem uma espécie de cordão umbilical. Tem umas explicações. Aqui e o todo. Tem uma explicação para explicar isso aí, mas na verdade não é assim. É o que o nosso cérebro não tem capacidade de compreender o que é. Daí ele faz, ele visualiza e vê esse tipo de coisa, mas é uma interpretação da nossa capacidade linear de pensar, porque o nosso cérebro não consegue compreender isso. Ainda não, porque se eu não tiver uma coisa que me liga, eu estou solto. E não precisa, não liga, é uma frequência vibratória. Sim. Ele manda para cá. Então eu estou aqui, o Agnello não está aqui. O Agnello está lá na grande alma da família dele. Aqui está só um destacamento dele, agregando conhecimento para ele. Para você, para todos vocês. Então aqui só agregando conhecimento. Mas portanto é que quando a matéria não presta mais, ele faz assim, ó, volta. E nós ficamos aqui, esse corpo aqui, fica aí, não serve para nada. E tem uns tão malandros que eles vêm aqui só para beber cachaça, fumar. Porque eles não estão nem aí com a matéria, mas eles sabem que isso aqui não serve para nada. Sabia disso? Daí a gente vai lá, quer cuidar do cara não está aí, o espírito está lá. Ele veio aqui só para fazer. Porque ele sabe que a matéria, quando ele chega num grau de conhecimento, né? Mas porque nós, a maioria, ainda acha que nós somos esse corpo. Aqueles que ainda acham que são o corpo estão nessa vida. Agora aquele que não acha que é o corpo, eu não quero dar exemplo aqui da religião, porque eu não quero entrar nessa parte. Mas a gente vê na prática isso aí. Por exemplo, você vai
numa roda lá, não sei o quê. E o cara bebe 3 litros de cachaça. E quando acabou a sessão, ele não tem nenhuma gota de álcool no corpo. Como explica isso? O outro que precisa ver. Ele está com cachaça no corpo. Ele não tem álcool nenhum no corpo depois. Não entendo. Porque ele veio através do outro, pegou a energia que ele queria das coisas e daí ele saiu, o outro ficou sem nada. A energia ali da coisa. Bebe um monte ali, que elas ficam, dá aquelas vaporadas, não fica com cheiro nem com gosto. Nada, pode fazer um exame de sangue nele no outro dia, no mesmo dia, pode colher o sangue dele pro laboratório, não tem nada. Ah, sim, filho. Ah, se os que bebem descobrem disso e que bate em carro. Gente. Não, mas, para lá, tem o porém, eu posso fazer isso comigo. Qualquer um pode fazer isso consigo. Beber 3 litros de pinga e fingir que depois não bebeu nada? Tirar o álcool na hora. Mas você tem que estar bem evoluído, assim, ter um conhecimento muito grande. Eu não tenho, né? Estou falando porque... Mas é possível. Ô, Agnello, assim, ó, nada a ver, mas muitas situações a pessoa bebe muito e não sente nada. E em situações, beber um copo de cerveja e cai bêbado. Então, eu acho que é um pouco de consciência mesmo, assim, exato. não é nem por a exemplo, questão de não, eu ou não, mas não, o teu corpo tá ali filtrando não, é que aquilo, esse né? aí já diferenciou o corpo o espírito. Mas às vezes o teu estado também, não é nem o teu saber diferenciar, é o teu estado do espírito. Por exemplo, quer ver, ó, uma prova. Pega um desses gurus, esses monges lá, da Índia lá, eles ficam 2, 3 dias, uma semana sem comer. Eles são saudáveis. Outro pega, passa uma espada aqui, e quando tira, cicatriza na hora. É isso que eu falo que domina a matéria. Isso é ser espiritualizado. Quem domina a matéria é espiritualizado. Quem não domina a matéria não é espiritualizado. Ainda. Quando nós dominarmos a matéria. E esses caras que chegam a esse ponto, na hora deles ir embora, eles mesmos abandonam o corpo. Eles não ficam doentes. O cara não parece mais. E para uma pessoa ficar espiritualizada, Tem que dominar a matéria. E Você não pra pode dominar a sentir matéria? dor. Hã? E pra dominar a matéria? Eu vou dar um curso. Dia 15 de novembro. Eu vou dar um curso dia 15 de novembro para nós aprender a dominar a matéria. Hipnose? Hipnose. A única coisa que controla a matéria é a hipnose. A hipnose controla a matéria. Então, Significa que se eu passar por uma cirurgia, um acidente, eu conseguindo dominar a matéria, eu não vou sentir dor? nada. Tem um vídeo, pega lá no meu canal. Dr. Alcimar, aqui como é que é o nome daquela cidade? Aqui, Itapema. Ele caiu no parapente ali, se arrebentou tudo, daí enquanto eu estava inconsciente, fizeram a cirurgia nele. Mas na hora de tirar os arames, ele falou, não quero anestesia. Pode tirar que eu... Foi lá, arrancaram, cortaram ele. Teve outro cara que rachou a cabeça e dirigiu 100 km para poder o médico atender. Então, isso é hipnose. Então, quem tem hipnose sabe fazer, mas tem que fazer a auto-hipnose. Porque senão ele fica na dependência do outro fazer. E esse curso que eu vou dar é de auto-hipnose. Então, vocês vão aprender, quem for fazer o curso, dia 15, a se hipnotizar, vocês mesmos. Daí, a hora que vocês tiverem uma necessidade, se hipnotiza e resolve o problema. Resolve o problema na hora. Todos aprendem. Hã? Todos aprendem. Todos aprendem. Tem uns que vão treinar 10 vezes, outros em 3 treinamentos já estão pronto. Quer dizer, a pessoa tem medo de ir no dentista por causa da injeção, etc. e tal, anestesia. Ela, aprendendo a se auto-hipnotizar, tem ela bem- vai lá pro dentista e não vai sentir nada. Não.
Tem dentista que faz o curso para que tem paciente dele que não pode ser, porque é diabético, não pode ser anestesia, e ele hipnotiza a pessoa, dá um pouquinho só de anestésico e anestesia. Então isso que eu vou fazer. E daí você também não precisa mais ir no psicólogo. Não precisa ir no terapeuta. Não, é só fazer um auto-hipnose. Porque o que vocês pensam que é a doença de vocês? É uma hipnose que vocês sofreram do pai e da mãe, ou do ambiente social. Daí vocês foram hipnotizados, daí o teu corpo reage. Diabético, ABC, etc e tal, obeso, tudo. O senhor diz assim, aqueles traumas de infância, agressões. É assim, por quê? Situações de trauma, assim, Isso, pode, porque isso aí não existe. Gente, isso não existe. Foi uma experiência passada. Eu é que estou achando que existe. Quando eu faço uma auto-hipnose, e percebo e digo para minha mente, olha fulano de tal, olha, como é que é teu nome? Ô Jonathan, aquilo lá, você tá maluco? Aquilo não existe. Já foi. Você está sofrendo por uma coisa que não existe. Ah, eu me separei da minha mulher. Faz 5 anos e eu ainda fico lá sofrendo. Daí só. Eu fico sofrendo porque ela não me quer mais. Mas aquilo não existe, acabou. É por uma experiência que eu tive lá que eu quero reviver aquela experiência. Entenderam? A constelação faz isso, mostra para a pessoa uma coisa que ela está sofrendo, uma coisa que não existe mais. Daí aquela inteligência, aquele espírito ali que está com aquela memória, ele entendeu, se desfaz e pronto, se diz uma palavra, uma coisa aqui. Por isso que a função da constelação é identificar o problema. E daí você faz a terapia. Através da fala, e aquela pessoa desencarnada ou que está no lugar recebe aquela frequência e muda. A depressão tem 3 situações. Quem? Dona Zélia. Então eu vou ficando por aqui, vou atender uma pessoa, daí nós continuamos na próxima.